você está tendo ou já teve problemas em relação à recusa alimentar das suas crianças? Então vem acompanhar o nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Patrícia, nutricionista do Espaço Viver Bem da Unimed VTRP. Hoje o nosso assunto é a recusa alimentar das crianças. Afinal, muitas mães, avós, cuidadores se queixam nesse sentido em relação à não aceitação, às vezes inapetência, seletividade. Então vale também a gente conseguir diferenciar o que é recusa, o que é seletividade alimentar das crianças. Bom, quando falamos em recusa alimentar, temos que sempre avaliar a idade dessa criança, pois o desenvolvimento fisiológico e emocional é diferente. Outro ponto, temos que encontrar o determinante dessa recusa alimentar. Normalmente é uma deficiência no próprio esquema alimentar da criança. O intervalo, os alimentos que ela vem comendo, se essa criança recebe chantagem, né? Se essa criança é exposta a alimentos diferentes no momento que deve comer determinadas refeições. Outro ponto, não devemos insistir para a criança comer, apenas oferecer. Quanto mais a gente insiste, há uma maior tendência da criança recusar mais. O mesmo vale para a restrição. Quanto mais a gente restringe, mais a criança quer comer determinado alimento. Deve-se conversar com a criança, não enganá-la e não oferecer outro alimento no lugar daquele que está sendo oferecido. Apenas oferecer mais tarde aquela refeição necessária daquele momento. Existe também uma recusa alimentar orgânica, na qual, na condição que a criança, por vezes, já tem um baixo peso, tem inapetência e está diagnosticada com as taxas, com os níveis de ferro baixos. Nesse caso, é necessária a intervenção de um médico pediatra para que a gente tenha uma suplementação de ferro. Outra situação é em caso de constipação. Crianças constipadas também podem vir a recusar alimentos como um processo fisiológico. É indicado também que as famílias percebam os grupos alimentares que as crianças estão recusando. Por vezes, recusam alguns vegetais, mas aceitam outros. Recusam alguns tipos de carne, mas aceitam outros. Nesse caso, é tranquilo, é o desenvolvimento de um novo paladar. E também tem a questão de que não somos obrigados a gostar e a comer tudo, mas é importante gostarmos de alguns alimentos dos grupos alimentares diferentes que nós precisamos ingerir. A determinação de horários para as refeições também pode ser disfuncional se for algo muito rígido. 2 a 3 horas normalmente é o que se orienta e sempre respeitar a fome e a saciedade da criança. Há de se considerar que a partir dos 3 anos pode haver a neofobia alimentar, onde a criança tem uma aversão ou uma recusa em relação a novos alimentos. Isso por quê? Porque a criança passa a interagir em outros contextos, em outros ambientes e não tem somente a experiência alimentar dos pais, passa a ter influência dos coleguinhas e dos outros ambientes que ela passa a frequentar. Nesse caso, é importante alertar as mães, alertar as famílias de que é um processo natural e que é importante as famílias se empoderarem para sempre oferecer, colocar no prato. Em algum momento, principalmente se a criança teve acesso, teve proximidade com aquele alimento nos primeiros 2 anos, que é aos 1000 dias, e teve aleitamento materno, uma introdução alimentar adequada, é bem possível que essa criança volte a consumir os alimentos saudáveis que desenvolveu essa neofobia em algum momento. Em síntese, a recusa alimentar do ponto fisiológico, ela não é comum, não é esperada, mas na prática acontece bastante. Em alguns momentos ela pode ser vista com naturalidade sim, mas sempre percebendo esses fatores que conversamos aqui.